Há um segredo que atravessou séculos em manuscritos escondidos e sussurros de mosteiros. 7 ingredientes práticos que, quando colocados juntos, podem ajudar você a acessar uma sensibilidade interior ligada ao que muitas tradições chamam de pineal. Não é promessa de visão milagrosa, nem receita científica. É um mapa de prática somática e simbólica para você experimentar por si mesmo, hoje, em poucos minutos. Se quer acompanhar essa prática completa e os próximos passos, inscreva-se agora. No século XX, um conjunto de textos foi encontrado em uma vila egípcia chamada Nag Hammadi. Aqueles escritos, entre eles o que conhecemos como Evangelho de Felipe, não entraram nos cânones tradicionais, mas guardaram um modo de ver o humano como criatura que carrega uma lembrança, anamnesis, a ideia de que há uma origem a ser reconhecida. Algumas passagens falam de marcas, sinais no corpo que testemunham uma ligação original com o divino. Aqui, usamos essas imagens como inspiração, não para dizer que um texto é superior a outro, mas para recuperar a perspectiva de que a percepção pode ser reencontrada por meio do corpo e da atenção dirigida. Quando falamos de pineal neste vídeo, trate-a como um ponto simbólico e experimental, um foco para suas sensações internas, um sinalizador para a atenção. Muitas culturas associaram uma região do cérebro com recepção, intuição, olho interior. Nós vamos trabalhar com essa ideia em termos de experiência, pequenas verificações somáticas, passos práticos e uma rotina simples. Nada aqui substitui orientação médica. Se tiver condição neurológica, psicológica ou cardiovascular, verifique com um profissional antes de tentar práticas intensas. Agora, os 7 ingredientes. Pense neles como elementos de uma receita. Cada um tem uma função, cada um é seguro quando feito com cuidado, e todos juntos formam uma prática integradora. Vou explicar o porquê, o como e o que observar em cada um. Ingrediente 1. Respiração ancorada. Por que importa? A respiração regula o sistema nervoso e cria uma base para qualquer percepção mais sutil. Como fazer? Sente-se ou fique em pé com a coluna ereta, relaxe os ombros. Inspire pelo nariz contando até 4. Expire pela boca contando até 6. O foco é na exalação mais longa que a calma. Repita 5 ciclos. O que observar? Note se há mudança na velocidade dos pensamentos, se o corpo afrouxa. Observe uma pequena expansão atrás dos olhos, uma sensação de espaço na cabeça. Se sentir desconforto ou tontura, reduza o ritmo e respire normalmente. Ingrediente 2. Verificação da base do crânio. Toque suave. Por que importa? Nas tradições que nos inspiram, uma marca na parte baixa do crânio é ligada à origem. Como fazer? Com a ponta dos dedos, encontre a base do seu crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Aplique uma pressão suave e circular. Não force. Durante 30 a 60 segundos, apenas o suficiente para sentir a textura dos músculos e a temperatura da pele. O que observar? Muitos relatam calor local, um relaxamento na nuca, pequenos tremores, ou a sensação de que algo se solta. Se houver dor real ou sensibilidade aguda, pare imediatamente. Ingrediente 3. Estimulação lateral da mão, linha da percepção. Por que importa? A mão é um mapa de sensações que conecta o sistema nervoso ao mundo. Tocar suas margens ativa a atenção e presença. Como fazer? Com a mão oposta, deslize levemente a ponta dos dedos ao longo do lado externo da outra mão, da base do polegar até a ponta do dedo mínimo, fazendo pressão suave e consciente. Repita 3 vezes em cada mão. O que observar? Preste atenção a formigamento, calor ou uma sensação de alargamento do campo sensorial das mãos. Esses sinais são pistas, não provas. Registre-os. Ingrediente 4. Pressão no externo, centro do peito. Por que importa? Muitas tradições falam de um selo no peito que confirma a autoridade interior. Fisicamente, a área central do tórax é tenso emocional. Como fazer? Coloque a palma das mãos,
Una-as levemente sobre o externo, no centro do peito, e aplique uma pressão moderada e segura por 20 a 40 segundos enquanto respira longo e suave. Evite comprimir duro. Respire suave. O que observar? Temperatura, leve vibração do tórax, ou um sentimento de presença ampliada. Se tiver problemas cardíacos ou desconforto, não faça este exercício sem orientação. Ingrediente 5. Higiene sensorial, silêncio e redução de estímulos. Por que importa? O ruído externo e interno bloqueia a sutileza. Como fazer? Escolha um ambiente silencioso por pelo menos 5 minutos. Desligue notificações, desligue luzes fortes, se desejar um ambiente mais brando. Feche os olhos, mantenha a respiração ancorada e deixe os sentidos desligarem de estímulos desnecessários. O que observar? O volume interno de pensamentos pode aumentar inicialmente. Observe sem reagir. O silêncio não é vazio. É um espaço onde pequenas sensações emergem. Ingrediente 6. Frequência sonora, vibração. Por que importa? Som e vibração ressoam com o corpo e podem alinhar sensações. Entoar produz microvibrações na cavidade craniana. Como fazer? Encontre um tom confortável que não force sua garganta. Pode ser um baixo, ou uma vogal sustentada por 7 e 10 segundos. Faça isso 3 vezes, sentindo a vibração na garganta, na face e, possivelmente, no crânio. Alternativa. Um tom simples em instrumento, tigela ou aplicativo. O que observar? Calor, súbitas pulsações internas, ou uma sensação de afinamento da atenção. Evite tensão vocal. Se houver desconforto, pare. Ingrediente 7. Rotina de suporte. Sono, alimentação leve e exposição ao sol matinal. Por que importa? A sensibilidade exige um corpo bem regulado. Ritmos simples sustentam práticas sutis. Como fazer? Priorize 7, 8 horas de sono regular quando possível. Evite refeições pesadas antes da prática. E passe 5 a 10 minutos de manhã cedo, exposto à luz do dia, sem olhar diretamente para o sol. O que observar? Maior clareza mental ao longo do dia, sonhos mais vívidos, menor dispersão. Essas mudanças são graduais. Trate como um investimento diário. Cada ingrediente é simples, mas a força está na combinação. Antes de te guiar pela prática integrada, um aviso importante de segurança. Nada aqui substitui orientação médica. Se sentir dor, tontura intensa, náusea, palpitações ou qualquer desconforto grave, interrompa imediatamente e procure um profissional de saúde. Evite movimentos bruscos na nuca e não faça pressões no pescoço. Se tiver condições pré-existentes relevantes, consulte seu médico. Vamos então juntar os ingredientes em uma prática curta, segura e verificável. Pense em 5 a 7 minutos de atenção dirigida. Sente-se com a coluna ereta, pés no chão, mãos relaxadas sobre as coxas. Respire de forma ancorada. Inspire contando mentalmente até 4. Expire até 6. Repita 3 vezes, permitindo que a exalação alongue e o corpo se suavize a cada ciclo. Agora, com as mãos livres, leve a ponta dos dedos até a base do crânio. Toque suave, movimentos circulares, sentindo a pele e os músculos. Mantenha a respiração ritmada. Depois de 30 segundos, desça a mão e deslize pela lateral da outra mão, da base do polegar até o lado externo dos dedos, repetindo em ambos os lados. Note qualquer sensação de formigamento ou calor. Coloque as palmas sobre o centro do peito, de modo que a pressão seja firme, mas não dolorosa. Respire 3 vezes profundas enquanto mantém esse contato. Sinta o ritmo do seu coração, sem julgamentos. Se a mente disparar com ceticismo, observe o pensamento e deixe-o seguir. Agora, mantenha as palmas sobre o peito e, sem afastá-las, emita um som suave que teça a vibração. Ou uma vogal sustentada por cerca de 7 segundos. Faça isso 2 vezes, respirando entre os sons. Perceba as vibrações na garganta, no rosto e uma ressonância sutil na cabeça.
Se o som vibrar forte demais, abaixe o volume. Se nada aparecer, tudo bem. Observe. Depois do som, afaste as mãos lentamente. Feche os olhos por um momento de silêncio sensorial. Deixe os sons externos se apoiarem no fundo. Não empurre sensações, apenas registre. Se a mente trouxer objeções, é besteira. Não senti nada. Simplesmente note. Há um pensamento de descrença. E retorne à respiração. Não lute com o ceticismo. Tratá-lo como um dado é parte do processo de reconhecimento. Opcional. Se desejar, pronuncie internamente uma breve afirmação, como uma âncora verbal. Eu reconheço minha origem. Eu ajusto minha percepção. Falo com minha própria autoridade. Diga-a com confiança, mas sem expectativa. A afirmação não é oração obrigatória. É um instrumento simbólico. Ao abrir os olhos, faça um inventário lento. As mãos, a nuca, o centro do peito e a sensação atrás dos olhos. Anote mentalmente: quente, frio, formigamento, silêncio mental, leve agitação, sem hierarquizar. Algumas pessoas relatam um senso de expansão, outros sentem apenas relaxamento. Ambas as respostas são válidas. Após a prática, pode surgir uma onda de pensamentos críticos, expectativas ou emoções antigas. Como lidar? Observe sem se identificar. Se vierem memórias ou imagens intensas, respire devagar e, se necessário, apoie-se em algo concreto. Mexa os dedos, olhe para uma superfície neutra, beba um pouco de água. Não é necessário analisar tudo imediatamente. Registre e volte à rotina diária. Se houver desconforto emocional persistente, busque suporte profissional. É importante lembrar que nas tradições gnósticas que inspiraram esse caminho, há conceitos como a mônada, a origem primordial, e figuras simbólicas como o demiurgo e os arcontes, entendidos aqui como metáforas para forças que obscurecem a lembrança. Não os usamos para criar inimigos externos. Usamos essas imagens para reconhecer bloqueios internos e estruturas condicionadas. Ver a história como metáfora pode libertar sua prática da literalidade e abrir espaço para a experiência pessoal. Algumas dicas práticas para integrar esses ingredientes ao dia a dia. Comece com 2 minutos de respiração ancorada ao acordar. Faça uma verificação rápida da base do crânio e da lateral da mão antes de atividades estressantes. Mantenha 5 minutos de silêncio sensorial ao final do dia. Faça uma entoação suave ao se levantar. Essas pequenas repetições constroem uma sensibilidade que não depende de rendimento imediato. Se você sentiu algo durante a prática, mesmo que seja apenas uma leve mudança, eu convido você a escrever nos comentários a palavra reconhecimento. Não para provar nada a alguém, mas para compartilhar que houve um movimento interno. Lembre-se, compartilhar é opcional. Experiências variam muito. O objetivo é cultivar autoverificação e curiosidade sustentada, não desempenho. Antes de encerrar, mais alguns pontos de segurança e responsabilidade. Não transforme essas práticas em tratamento exclusivo para condições de saúde mental ou física. Não interrompa a medicação sem orientação. Evite práticas que causem tontura intensa ou pressão no pescoço. Se sentir emoções avassaladoras, procure apoio qualificado. E mantenha o tom investigativo. Algumas tradições foram silenciadas por motivos complexos. Explorar não significa adesão irrestrita. Por fim, um convite. Se essa sequência ressoou com você, siga o canal para os próximos vídeos onde vamos aprofundar cada ingrediente, explorando variações seguras, ritmos diários e leituras históricas que contextualizam essas imagens. Compartilhe este vídeo com alguém que busca práticas simples de presença. E lembre-se, nem todos terão a mesma resposta, e isso é esperado. A experiência é pessoal, gradual e respeitosa com seus limites. Obrigado por fazer essa jornada de atenção comigo hoje. Cuide do seu corpo, observe suas sensações e volte quando quiser praticar novamente.